Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou Jacinto Malungo. A população de Angola é maioritariamente jovem e constitui uma grande parte da força de trabalho com o potencial de se tornar naturalmente um motor do nosso desenvolvimento. No entanto, a alta taxa de desemprego entre os jovens e a predominância de empregos informais são indicadores da incapacidade do mercado de trabalho formal em absorver esta força de trabalho. Para transformar o dividendo demográfico em crescimento económico, o país terá invariavelmente de diversificar a sua economia e criar empregos formais de qualidade em setores de mão de obra intensiva, porque a dependência do petróleo e a fraca industrialização são fatores que impedem a geração de empregos qualificados, que são essenciais para aumentar o nível de renda e de consumo da população jovem. O desafio de transformar o dividendo demográfico em crescimento económico também passa pela qualificação da força de trabalho. A falta de experiência profissional entre os jovens e a exigência de anos de experiência para empregos formais cria um ciclo vicioso de baixa empregabilidade e de subemprego. Este Direto ao Ponto é sobre dividendo demográfico e crescimento económico. É nosso convidado o economista Fernandes Wanda, que é coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Fernandes Wanda, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A nossa economia, o PIB, tem crescido abaixo do crescimento da população. Boa noite, Jacinto Malungo. Boa noite aqui a sua equipe técnica que dá suporte ao programa e uma saudação especial, claro, aos nossos telespectadores, onde quer que estejam, de preferência em companhia da TV Zimbo e do Direto ao Ponto. Ok, quanto ao crescimento do PIB, já começaste por ali, a última projeção, este ano poderá ser ligeiramente acima do crescimento populacional, o que é muito bom. Nos anos anteriores não foi assim. O que é uma infelicidade para nós enquanto país, enquanto economia. Como sabemos, se uma economia cresce abaixo do ritmo populacional, acaba por representar um problema lá mais para frente, como vamos ver aqui na apresentação, na conversa de hoje, no Direto ao Ponto. E vamos direto ao ponto à primeira apresentação, Juventude em Angola, Força para o Desenvolvimento ou Ameaça. Precisamente porque há estas duas realidades, ou a juventude se constitui numa força para alavancar a nossa economia, o nosso crescimento, ou pode ser uma ameaça? Ok. Esta, para mim, é a questão fundamental hoje em dia, já, como disse bem Jacinto, a população angolana é maioritariamente jovem, então a governação, os governantes precisam questionar-se, né, e achar resposta a essa pergunta. Então, essa juventude vai ser força para o desenvolvimento ou uma ameaça? Okay? E se nós olharmos para estes dados que estão aqui neste slide, temos aqui dados muito simples, como sabe, são dados oficiais. Okay? Eu usei documentos oficiais, apenas transladei e fiz o trabalho de nos colocar aqui. Vemos aqui, 66% da população tem menos de 25 anos. Okay? Isso basta olharmos para aqui. Okay? Somarmos as três primeiras barras, vemos esse número aqui. 48% tem idade inferior a 15 anos. Então, o que nós vemos, o que isso resulta? Temos uma população dependente maior do que a população em idade laboral. Quer dizer que temos muita gente que depende de outrem para sobreviver. O que é mau, mas também o que é bom, por isso é que aí vem a questão do dividendo, se fizermos as coisas como devem ser. Por exemplo, se olharmos aqui a população com mais de 65 anos em Angola, é de cerca de 2,5%, ok? Então, muito reduzido, o que significa que Angola não tem problema de sustentabilidade hoje da segurança social. Mas como vamos ver lá mais para frente, essa juventude também anda muito desempregada, ok? Então, poderíamos ter lá mais para frente. Mas hoje não temos problema de sustentabilidade no que toca à segurança social. Mas agora, repara, por que os nossos números estão assim, tão interessantes? Por quê? Porque, essencialmente, 13% das mulheres casadas, ok, entre os 15 e 49 anos, não usam contraceptivos, ok? A necessidade de se controlarmos a taxa de fecundidade. Como resultado disto, ela é muito alta em Angola. Cada mulher, em média, isso são números médios, as médias é 6,2 filhos por mulher. É muita gente, ok? Nós estamos 4 filhos abaixo da Nigéria, que é
esta grande potência Sim. populacional. Angola tem uma das taxas mais altas do mundo, taxa de fecundidade mais altas do mundo. 2050, 70 milhões de habitantes. 2100 teremos ultrapassado o Brasil em matéria populacional, de acordo com o Banco Mundial. Sim, mas isso se as coisas se mantiverem assim. Mas repara, só, a segunda só projeção, ok? Então não vamos. Sim, citando o Banco Mundial, claro, significa dizer que Angola não vai tirar proveito do dividendo demográfico, porque o dividendo demográfico só ocorre se nós conseguirmos controlar essa taxa de natalidade, que é muito alta. Nesta taxa de fecundidade, 6,2 filhos por mulher, é muito alta. Tanto, mas o problema é a taxa de fecundidade ou o crescimento? Mas isso, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, está ligada ao crescimento, é que faz crescer a população. Então, se nós conseguirmos controlarmos ou baixarmos um pouco este número aqui, aí sim, vamos ver ao longo da apresentação, como é que poderemos tirar proveito disto aqui. Porque, repara, nós temos aqui que o rápido crescimento da população pode impedir o crescimento econômico. Atenção, no caso de Angola, em termos demográficos, em termos de espaço, nós somos um país subpovoado. É isto aqui, é esse tal contraste. Mas a população não pode crescer de forma desordenada. É bom que os telespectadores percebam isto aqui, senão vão dizer, não, mas Angola temos espaços que estão, quer dizer, tem pouca população. Sim, isto é verdade. Mas também não podemos esquecer, por exemplo, que de 2016 a 2020 a economia de Angola não cresceu, tivemos em recessão. Mas a população continuou a crescer. Quer dizer, hoje por hoje, houve uma redução da produção petrolífera, que é o petróleo, a principal fonte de receitas do governo angolano, baixou, mas a população cresceu. Então, as receitas já não cobrem as necessidades da população hoje. Então, não podemos, neste cenário, não podemos continuar a crescer em termos de população ao ritmo que estamos hoje. O que nós ouvimos é que a tendência será de manutenção da produção petrolífera nos níveis em que temos atualmente. Portanto, isto dá corpo ao que o Fernando está a dizer. Vamos ver então na próxima apresentação o que é o dividendo demográfico. Sim, isto é importante para podermos perceber então o que é isto de dividendo demográfico. Ok? Acho que o colega tem. Ok, está aqui. Então o que é este dividendo demográfico? Não é nada mais do que aumento do rácio, existe um rácio entre adultos em idade ativa e dependentes. Como eu disse, se nós conseguirmos travar, e veja aqui como é que se cria este dividendo demográfico, tem que haver um declínio rápido das taxas de natalidade. Quer dizer, a taxa de fecundidade, como vimos no slide anterior de Angola, que são hoje 6,2 filhos por mulher, tem que baixar. Se baixar, então Angola poderá ter uma possibilidade de tirar benefício economicamente. Mas como é que vai tirar esse benefício? Também, porque repara, nós até podemos baixar a taxa de natalidade, ok? Podemos baixar, mas tem que haver isto aqui, investimento aonde? Na educação, na saúde, criação de empregos. Então, repara, por isso é que nós criamos aqui essa gravura aqui. População é jovem, sim senhora, mas tem que ser saudável. Tem que ter formação, né? Temos a educação e, claro, mais do que isso, também tem que ter acesso ao mercado de trabalho, emprego, com qualidade, ok? Que paga imposto. Isto sim, este aqui é que gera o tal dividendo demográfico. Então, para termos dividendo demográfico, precisamos destas condições aqui. Então, vemos no slide a seguir como é que o governo pensa fazer isso aqui. Muito bem, vamos olhar para a próxima apresentação e saber como é que o país pode tirar proveito do dividendo demográfico, porque o problema não são as pessoas, é como é que elas contribuem para a economia e como é que o país também as mantém. Muito bem. Sim. Repara, isto aqui, já senti telespectadores para perceberem, isto não foi criação minha, ok? Existe um documento, uma estratégia, um documento elaborado pelo governo de Angola em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População, é deles, isto ok? E lá vemos neste documento estes 5 eixos. Quais são os 5 eixos? É reduzir a fecundidade, como dissemos aqui, através do acesso universal a métodos contraceptivos, combate à gravidez na adolescência. Um outro eixo é acesso aos serviços de saúde, né, controlar as doenças infecciosas, não transmissíveis, melhorar a eficácia do sistema de serviços de saúde, melhorar a educação, repara, a educação com focos aonde? Qualidade e relevância da aprendizagem e melhorar a educação para as meninas e o empoderamento das mulheres. Depois, mais lá para frente, vamos ver porquê disto aqui. Acelerar o setor econômico, veja aí, industrializar, criação de empregos, formalizar a economia, promover o agronegócio, ambiente empresarial. Coisas que fala-se muito aqui no direito a ponto, né, ao longo dos tempos. E reforçar a governação, prestação de contas. Okay? Então, são os 5 eixos que o governo, como eu disse, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a População, identificou
como essenciais para Angola, então, tirar proveito do dividendo demográfico. Agora, o que nós precisamos fazer, o exercício que precisa ser feito, é olharmos como é que o país está a andar em cada um desses eixos. Cada um desses eixos. E começamos com a redução da fecundidade. Ok, vamos lá ver o primeiro eixo. O primeiro eixo que está no documento do Governo e o Fundo das Nações Unidas para a população. Vamos ver outra apresentação. Ok. O que é que nós vemos aqui? Aqui, deste lado aqui, no lado esquerdo, estes são dados que colhemos do Banco Mundial. Eles têm uma base de dados, então nós olhamos aqui. O que é que nós fizemos? Nós comparamos Angola com os países da África subsaariana. Então, Angola é a barra em azul, para os telespectadores que nos assistem em casa. Em amarelo ou cor de laranja, depende do dispositivo, é a África subsaariana. E em verde, estes são os países de rendimento médio baixo. Angola hoje, nominalmente, graças às receitas petrolíferas, é considerado um país de rendimento médio baixo, nominalmente. Mas nas listas das Nações Unidas ainda é considerado um país baixo, de baixo rendimento mesmo. Mas, como disse, nominalmente é de médio baixo. Então, eu quis comparar como é que Angola, vis-à-vis os outros países da África subsaariana, está a sair neste quesito aqui, no acesso a contraceptivo para as mulheres de 15 aos 49 anos. Repara, no caso de Angola, há um declínio. Em 2009 o acesso era de 22,3%, 2016 é o ano em que temos dados, é o último ano que temos dados, de lá para cá não temos nenhum dado, baixou para 13,3%. E por isso é que visto que a taxa de fecundidade aumentou. O acesso a contraceptivos baixou, claro, a taxa tende a aumentar. Mas repare, em contrapartida, os países da África subsaariana estão melhor que Angola. Saíram de 21% em 2010, 27,3% em 2018. E os países de rendimento médio-baixo, que, como eu disse, nominalmente é assim que Angola pode se classificar, estão a 42%. Então, Angola tem um longo caminho a percorrer. Primeiro, reverter este quadro de redução de acesso e depois disso tentar alcançar os países da África subsaariana e depois os países que são economicamente classificados têm a classificação de Angola. Ora, nos outros dois gráficos são apenas dados que mostram o porquê deste foco nas mulheres. Repara, as barras em azuis mostram a idade com que as mulheres em Angola têm a primeira relação sexual. Então, a mulher em Angola, em média, é a idade mediana, ok? Começa aos 16,6 anos, ok? 16 anos e 6 meses, a primeira relação. Repara, o primeiro parto acontece 3 meses depois da primeira relação. 3 anos. 3 anos. Ela começa aos 16, aos 19, 3 anos, tem o primeiro parto. E aos 20 já tem a primeira união. Está casada, tem uma união de facto. É muito jovem nessa altura, ok? Agora, um dado interessante é o gráfico de baixo. Mostra um dado interessante. Mostra que quanto mais educada, né, com acesso à escolaridade a mulher tiver, mais tarde ela começa a primeira relação sexual. Repara, quando ela não tem nenhuma instrução, 58% das mulheres aqui diz, iniciam a vida reprodutiva entre os 15 e 19 anos. Repara, à medida que aumenta a instrução, diminui progressivamente. Então, este mostra que temos que educar, sim, senhor, a população como um todo e mais com foco nas mulheres, nas jovens, acima de tudo. Portanto, okay? Esta apresentação mostra essa relação direta entre a educação, escolaridade e educação. A importância da escolaridade para realmente controlarmos então a taxa de fecundidade em Angola. O acesso à escolaridade é extremamente importante. Muito bem. O outro pilar é o do acesso aos serviços de saúde que nós temos na próxima apresentação. Sim. Vamos lá ver. Então, como sabemos, o acesso a contraceptivos passa normalmente, por norma, nos serviços de saúde. Então, aqui temos mais uma vez o gráfico à esquerda, as barras azuis a representarem Angola, a cor de laranja a África subsaariana e as cinzentas os países de rendimento médio, que é o caso de Angola. Nós estamos a ver o investimento, quer dizer, o quanto o governo investe em percentagem do PIB, da riqueza que o país gera. Se olharmos aqui, 2017, isso são dados também do Banco Mundial, okay? de base de dados do Banco Mundial. De 2017 a 2019, há um desinvestimento na saúde. Isso é quanto o governo gasta com a saúde em Angola. Houve um desinvestimento. A Angola só voltou a gastar mais, a investir mais na saúde
em 2020. O que aconteceu em 2020? Todos sabemos. Pandemia, A Covid. Então, graças à Covid, entre aspas, ok, pelo que causou a economia e mesmo a sociedade como um todo, mas foi preciso termos a pandemia para o investimento na saúde aumentar, porque a tendência era de redução de 2017 a 2019, ok? Agora, mas estamos muito abaixo da média da África subsaariana. Por exemplo, existe uma declaração de Abuja, chamada Declaração de Abuja, em que os governos africanos se comprometerem a gastarem 10% do PIB para o setor da saúde, 10% do PIB. Angola, de 2017 a 2019, saiu de 2,8% para 2,5%. Quer dizer, reduziu ainda mais. África, os países africanos, em média, já estão à volta dos 4%, quase 5%. Já estão muito distantes dos 10%, mas estão melhores do que Angola, em média. Os países de rendimento médio também estão muito abaixo da média africana, mas estão melhores do que Angola, estão próximos dos 4%. Então, temos um longo caminho a percorrer, quer dizer, tem que haver mais investimento na saúde. E quando falamos em mais investimentos na saúde, o que é que nós estamos a dizer concretamente? Não é só investir nas estruturas físicas, mas temos de haver, investir em obra. É importante sim investir em infraestrutura, ok? É necessário, temos um espaço físico para que sejam conduzidos os serviços de saúde. Mas também é preciso investir no homem. Nós temos ouvido e falado com alguns médicos, pessoas ligadas às ciências médicas, reclamam muito esse aspecto aqui, no fraco investimento no ser humano, nos recursos humanos. Temos que investir um pouco mais, ok? Acho que é o meu desafio. Não basta só termos a estrutura física, nem algum equipamento, porque nós temos visto, por exemplo, tentado reportar isso volta e meia, hospitais em que têm equipamentos modernos, recentes, mas que não estão a ser usados por falta de técnicos, recursos humanos, ok? Agora, aqui nos dados daqui, nos dois gráficos à direita, são dados do INE, e mostra essencialmente isto aqui. Repara que eu disse, de 2017 a 2019, o que houve um desinvestimento, houve uma redução de gastos no setor da saúde. E aqui nós verificamos, neste mesmo período, esses dados do INE vão até 2019, vemos um crescimento do número de doenças notificadas. Aqui, a principal doença, né, a doença que mais preocupa, devia preocupar os governantes neste país, é a malária. Nós vimos aqui um crescimento de casos de malária. Mas aqui pode ser interpretado de duas formas. Também pelo crescimento da população. Não é só por isso, mas também pode ser que os serviços melhoraram e agora estão a capturar, né, a registrar mais dados. Pode ser que anteriormente não registravam, quer dizer, o registro era muito fraco e agora melhorou o registro, então por isso é que aumentou o número de casos. Okay? Tanto é que no gráfico abaixo são o número de óbitos. E vemos que a doença que mais óbitos causa as famílias angolanas é exatamente a malária. Mas a tendência de 2016 a 2019 é de redução. Mas, como eu disse, esses dados do INE foram publicados em 2022. Então, mas ainda não inclui dados da Covid de 2020, 2021 e 2022 também. Por quê? Sabemos que com a Covid a prioridade do governo passou a ser a Covid e houve uma pequena negligência para essas doenças aqui. Então, poderá nos próximos relatórios que o INE publicar, esses dados poderão mudar para essas doenças aqui. Okay? Mas a tendência, até 2019, era de uma redução. Excluindo a tuberculose, que aumentou em 2019, todas as outras estavam em queda, estavam a reduzir. Okay. Francisco, vamos fazer um rápido intervalo neste direto ao ponto, onde olhamos para o dividendo demográfico e crescimento económico. É um até já. Bem-vindos de volta, estamos a ir direto ao ponto sobre dividendo demográfico e crescimento económico com o Fernando Joanda, economista e coordenador do Centro de Investigação Económica e Social da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Estávamos a olhar para alguns pilares definidos pelo Governo. O que temos agora é o da educação. Sim, sim. Já vimos a saúde, vimos que de 2017 a 2019 houve um ligeiro desinvestimento e que apenas foi recuperado com a Covid em 2020, mas ainda assim estamos muito abaixo da média da África subsaariana. Okay? O mesmo também se verifica com a educação. Okay? Se olharmos aqui para os números, sempre a barra azul refere a Angola, a cor de laranja é a África subsaariana e a verde são os países de rendimento médio-baixo, que é assim que a Angola pode ser classificada em termos de PIB. Okay? Como podemos ver aqui, de 2017 a 2019, mais uma vez,
há um desinvestimento, saiu de 17, 18, saiu de 2,5 para 2, depois subiu um bocado, subiu em 2020 e baixou de novo em 2020 e 2022. Nós estamos muito abaixo em termos de investimento. Isto é PIB, em termos de percentagem do PIB. Quanto do PIB, quer dizer, quanto da riqueza que o país cria é investido na educação? Apenas 2,5%, ok? Se repararmos o que os países africanos em média fazem, estão próximo dos 4%, estão a 3,7%, 3,8%. Os países que, como Angola, também têm um PIB idêntico ao de Angola, que são classificados como países de rendimento médio-baixo, também estão equiparados aos países africanos, à média dos países africanos. A Angola que está muito abaixo dessa média. Então, temos um longo caminho a percorrer. Agora, se repararmos aqui, os dados, são os últimos dados do INE, produzidos pelo INE, então só vão até 2018. Se repararmos, 2017 a 2019, como eu disse, houve um desinvestimento. Isto também afetou o número de matrículas. Se olharmos para o gráfico das matrículas, tanto para o ensino primário, para o primeiro ciclo e o segundo ciclo do secundário, houve uma redução de 2017 a 2018, uma redução de matrículas. E também, e que é preocupante, lembra-se que eu falei da necessidade de prestarmos atenção à educação das mulheres, também houve uma redução das matrículas das meninas, digamos assim, porque aqui neste caso não são meninas, estamos a falar do ensino primário para o primeiro ciclo e o segundo ciclo do secundário, o que é preocupante, ok? Mas como eu disse, são dados do INE que infelizmente não conseguimos encontrar dados mais atuais, mas quem sabe os próximos relatórios poderão mostrar uma melhoria. Muito bem, vamos olhar para um outro indicador que é o de acelerar o crescimento económico na próxima apresentação. Ok? Como dissemos, para além da saúde e educação, também tem o acesso ao emprego, neste caso através de um crescimento da economia, né, de uma melhoria no setor económico, é essencial. Então, que dados trouxemos aqui? Nós trouxemos aqui alguns números que vamos rapidamente explicar. Aqui temos a ver a situação das empresas, okay? São dados do INE, mais uma vez, em 2019 e depois da Covid. Os dados da direita, vermelho, foram publicados depois da Covid. O que é que nós vimos aqui? Vimos o número de empresas aumentar, o número de empresas em atividades aumentou, saiu de 55 mil para 75 mil, mas aqui, tudo embaixo, devia merecer preocupação. Por exemplo, reparam aqui, em 2019, o número de empresas que aguardavam a atividade, quer dizer, são pessoas que decidiram empreender, né, montar um negócio, mas por qualquer razão, não avançaram. Então, estes números aqui em 2019 eram 144 mil. Repara, quase que o dobro do número de empresas em atividades. Imagina se 144 mil, se cada uma dessas empresas arrancasse e empregasse 5 pessoas. Isto é ver o impacto que teria, direto que teria na criação de emprego. Okay? A atividade suspensa eram 1.770 empresas e empresas encerradas eram apenas 559. Depois da Covid, os dados melhoraram, como eu disse, o número de empresas em atividades. Ainda assim, 1.900 empresas aguardavam o início da atividade. Como eu digo sempre nas minhas análises, alguém no executivo devia se dedicar a isto aqui, tentar perceber por que as empresas, os empreendedores registram, mas não arrancam com as atividades. E tentar perceber que barreiras existem e removê-las. Okay? Muitas das que aguardaram poderão ter desistido. É isto, como se repara, de 144 mil, aí passou para 1.900, quer dizer que uma boa parte desistiu completamente. Agora, repara, o número de empresas com atividade suspensa, 3 mil, ok? Isso depois da Covid. E empresas encerradas como tal, 3 mil também, ok? Isto é grave. Então, vem a questão. Então, em Angola, qual é o problema? Okay? A falta do emprego, okay? É o quê? Deve-se a empregabilidade, quer dizer que os potenciais empregados não têm as competências necessárias para serem absorvidos ou fraca atividade econômica. Este quadro mostra que houve uma redução da atividade econômica. Então, no entanto, se nós ouvimos o discurso político, o foco tem sido na empregabilidade. Como? Através de workshops, formações sobre empreendedorismo, workshops e formações, ok? Sobre empreendedorismo, quer dizer, formações mais formais, ok? Pacotes de treinamento, digamos assim. Mas isto mostra que, se não houver um aumento da atividade econômica, quer dizer, mais empresas a serem constituídas e a funcionarem e a pagarem seus impostos, dificilmente vamos criar postos de trabalho. Então, nós trouxemos aqui embaixo um índice, chama-se Índice de Sofrimento Econômico. É um índice que os países... Isso não é oficial, não é? Sim, calculam, mas não gostam de olhar muito, por causa do impacto que tem. Chama-se Índice de Sofrimento Econômico. O que é que esse índice faz? Esse índice soma o desemprego
e a inflação, a taxa de inflação. Por isso é que vimos aqui, é medido no momento em que Angola publica aqueles relatórios sobre o mercado de trabalho. Por exemplo, em 2020, no quarto trimestre, o índice de sofrimento econômico em Angola era de 55,7%. E em 2024, no 2024 é primeiro trimestre, não é quarto trimestre, aqui é um erro aqui, era primeiro trimestre, ok? Primeiro trimestre. Passou para 58,5%. Houve um aumento, por quê? Porque a taxa de desemprego aumentou ligeiramente e a inflação acima de tudo, foi mais a inflação. Então, isso aumenta o sofrimento econômico dos angolanos. Agora, entre os angolanos, temos várias idades, os que mais sofrem são aqueles que estão entre os 15 e 24 anos, são jovens. Okay? Repara, no quarto trimestre de 2020, o índice de sofrimento deles era 80,4%, no primeiro trimestre de 2024, não quarto trimestre, como eu disse, passou para 89,6%. Então, há que se mudar este quadro aqui, como podemos ver. Okay? E a próxima apresentação é sobre reforçar a boa governação, a eficiência e a transparência. Um dos pilares que o próprio governo também. Sim, este é o quinto pilar, como dissemos, que o governo identificou para que Angola possa realmente tirar proveito do dividendo demográfico. Ok? Então, aqui que nós fizemos? Nós nos socorremos, fizemos uso dos dados do Afrobarômetro. O Afrobarômetro é uma organização que, a nível da África, faz sondagens de opinião. Então, aqui o que nos chama a atenção é a questão da prestação de contas. Quer dizer, quem governa tem que ouvir o que os governados pensam e dizem. Okay? E o Afrobarômetro dá-nos essa possibilidade com as suas sondagens de opinião. Por exemplo, o Afrobarômetro fez uma pergunta para os jovens dos 18 a 35 anos de idade em Angola. A pergunta feita foi a seguinte: o que consideram ser os problemas mais importantes que o governo deve resolver? Então, para os jovens, por isso que eu digo, quem governa tem que prestar atenção a esses dados aqui. Para os jovens angolanos dos 18 aos 35 anos de idade, o principal problema qual é? A saúde. 43% disse que era a saúde. Depois vem o desemprego. É curioso que fome, abastecimento de água. Sim, porque lembra-se que, como eu disse, para tirarmos proveito do dividendo demográfico, precisamos de jovens e saúde. Sem saúde, as pessoas não trabalham. E os jovens, veja aqui, foram claros nas suas respostas aqui. E repara, também analisamos o relatório produzido pelo Afrobarômetro, isso é uma pesquisa que eles fizeram em 2022, mas foi publicada agora em março de 2024, e vimos o seguinte, que os jovens hoje em dia em Angola têm maior escolaridade. Podemos questionar a qualidade dessa escolaridade, deste ensino que é dado e que produz essa escolaridade. Podemos questionar. Então, em relação aos mais velhos, eles têm mais escolaridade. 6 em cada 10 jovens têm o ensino secundário ou universitário, então têm mais escolaridade. Mas essa escolaridade não tem se transformado ou se traduzido numa maior disponibilidade em termos de acesso ao mercado de trabalho. Mas eles têm, por isso é que dizemos aqui, têm maior probabilidade de estarem desempregados. Portanto, aqui um alinhamento também daquilo que as universidades têm oferecido e o que o mercado precisa neste momento. Mas se pusemos na perspectiva que o Jacinto acabou de mencionar aqui para os telespectadores, isso toca no aspecto de empregabilidade. O que é que o governo vai fazer? Mais formação, mais workshops. Mas nós vimos que o problema não está aí. O problema está onde? Está na redução da atividade econômica no Jacinto. Este é que é o grande problema. O número de empresas diminuiu. Claramente. Então temos que incentivar a liberdade econômica, como vamos ver lá mais para frente nas nossas recomendações. Então, 52% dos jovens diz que a sua condição de vida hoje em Angola é considerada como razoavelmente má ou muito má. Quer dizer, são tão pessimistas os jovens. Isto é preocupante, ok? Em cada 10 jovens avalia, apenas em cada 10, apenas um é que avalia positivamente os esforços do governo para criar emprego. Por quê? Porque nós vimos algumas políticas como o PAP, está disponibilizado o quê? Kits, aqueles kits de empreendedorismo, aqueles kits de engraxar, por aí fora. Então, continuam a ser eu chamo aquilo empregos precários. Se nós olharmos para a história de desenvolvimento daqueles países que hoje são considerados países ricos, nós vimos que, à medida que os países foram se desenvolvendo, o autoemprego diminuiu. Existe um relatório do Banco Mundial, foi publicado em 2013, que pela primeira vez tratou a questão do trabalho. Okay? Foi a primeira vez que o Banco Mundial tratou a questão do trabalho no chamado Relatório do Desenvolvimento Mundial. E mostrou isto aqui, que à medida que os países vão se enriquecendo, ficam ricos, o autoemprego diminui. Aqui estamos a fazer o contrário, estamos a promover o autoemprego. O autoemprego. Assim a última apresentação tem as recomendações. As recomendações. Anda em torno do dividendo demográfico e crescimento económico. Okay. Vamos ver esta apresentação. Okay. Para que Angola e os angolanos, claro, possam tirar proveito
desse dividendo demográfico, primeiro precisamos perceber que Angola precisa transformar a sua economia, a estrutura da sua economia. Nós estamos muito dependentes do petróleo, então temos que transformar a estrutura da economia. E por que precisamos fazer isto aqui? Este aqui que tem em azul, eu digo sempre, esse é um facto histórico. Qualquer um pode verificar depois, ok? O mundo tem 193 países, ok? Reconhecidos pela ONU. Nenhum país saiu de pobre para rico sem fazer duas coisas. Primeiro, aumentar a produtividade no setor agrícola. E segundo, realizar um rápido processo de industrialização. Okay? E podemos dar exemplos. Os Estados Unidos, nós pensamos nos Estados Unidos nas tecnologias, fazer uma grande potência agrícola. Os Estados Unidos é uma coisa que nós não pensamos. Produz alimentos, okay? Exporta alimentos. Okay? Agrícola. A França é uma potência agrícola, a China é uma potência agrícola, o Brasil é uma potência agrícola, enfim. Esta é uma realidade histórica, como eu disse. É uma realidade histórica. Okay? Estávamos a citar estes exemplos para... As pessoas podiam citar dois exemplos. Hong Kong, diz, não, Hong Kong não fez isso aqui, mas Hong Kong tinha ao lado da China. Hong Kong pertence à China, é China. A Singapura é um outro exemplo, mas tinha ao lado da Malásia. Porque tirando isto aqui, nós precisamos disso aqui, nós não podemos reinventar a roda. Então, para fazermos isso aqui, o que precisamos? Primeiro, precisamos compreender que, como dissemos aqui, sem produção não há crescimento econômico, ok? Sem produção não há crescimento econômico. Isto temos que perceber isto aqui, produção, produção, produção. E claro, para ter produção tem que haver disciplina, atenção, ok? Já dizia no tempo nós chamamos de socialismo científico, dizíamos disciplina, disciplina, disciplina. Produção, produção, produção. Então, o desemprego em Angola, como vimos aqui, dado o índice elevado de sofrimento dos jovens, tem que ser considerado também como inimigo público número 1. Se o desemprego for considerado como inimigo público número 1, o que é que vai acontecer? Mesmo que a nossa mão de obra hoje em dia é pouco qualificada, o governo vai incentivar a criação, o que chamamos de indústrias viradas aos setores intensivos em mão de obra. Temos aqui alguns exemplos. E já há investimento nestes setores. Indústria têxtil, bebidas, materiais de construção. Pode observar essa mão de obra pouco qualificada. E, claro, com o rendimento que essas indústrias vão gerar, okay, se houver investimento, o governo pode canalizar mais investimento na educação. Vai qualificando a mão de obra. Okay? Liberdade econômica. Para haver mais atividade econômica, tem que haver liberdade econômica. Isto exige uma banca de investimento. Hoje os bancos são muito generalistas. Okay? A banca comercial não é banca de investimento. O único banco de investimento que nós temos aqui em Angola hoje é o BDA. É o único. Então, o BDA por si só não chega para dar a resposta à grande demanda, como vimos aqui. Tem a dificuldade de não captar depósitos. Portanto, é isto aqui. O Estado tem que estar sempre a injetar, ok? Então, precisamos de uma banca de investimento. Agora, repara o seguinte. A banca de investimento, para promover a liberdade econômica, precisa de um colateral. Mas existe um dado que foi publicado por um jornal aqui em Angola, em Luanda, que diz o seguinte, que 93,4% da propriedade não está registrada. Repara, quando Angola alcançou a paz em 2002, houve um boom no setor da construção. Nós, a nível do nosso centro de investigação, fizemos um estudo, o primeiro estudo que foi mais abrangente a nível da África. Nós vimos que o setor da construção cresceu. Então, as pessoas hoje têm propriedade, têm terrenos, têm propriedade física, mas não estando registrada, não conseguem usar junto aos bancos para se financiarem e promover a liberdade econômica, assim reduzindo o desemprego. Se assim não acontecer... E quem lhes pede que empreendam, não lhes registra também, portanto... É complicado. O Estado espera que as pessoas sejam mais empreendedoras, que apostem no setor produtivo, mas... Quem faz o registro de propriedade também é uma instituição pública, é o Estado que deve promover isto aqui e facilitar este processo, ok? Então, respondendo à questão, juventude se vai ser força para o desenvolvimento, para ser força para o desenvolvimento em Angola e em África em geral, atenção, isso não é um problema apenas de Angola, também afeta muitos países africanos. Isto precisa acontecer. Dividendo demográfico e crescimento económico, fomos direto ao ponto. Fernando Joanda, muito obrigado. Obrigado, Jacinto Malungo, e obrigado pelo convite mais uma vez à TV Zimbo e, quiçá, a próxima vez. Claramente, teremos uma próxima oportunidade. Assim que nos acompanhou, muito obrigado por nos preferir. O programa regressa no próximo sábado.